Boa noite, segunda-feira, 2 de maio. O Unesp Notícias de hoje recebe o secretário municipal de saúde, Fernando Monte, para falar da situação de Bauru em relação às doenças que têm preocupado a população: a zika, a dengue e a gripe H1N1. Campanha de vacinação contra a gripe começa com procura acima da média e doses acabam. Bauru cedia 2 competições de atletismo com jovens que sonham em se profissionalizar no esporte. Manifestantes interditam rodovia Marechal Rondon em defesa do governo Dilma e da reforma agrária. Começou neste sábado a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que inclui a proteção contra o vírus H1N1. Em Bauru, a procura foi grande e esgotaram as vacinas em algumas unidades. 35% do público-alvo foi imunizado, 28 mil pessoas no total. Do lado de fora da unidade de saúde da Vila Cardi, a fila ainda era grande, perto das 9 horas da manhã. Segundo informações dos funcionários da unidade, antes das 7 da manhã, muitas pessoas já aguardavam o início da vacinação. Depois de 2 horas, cerca de 600 doses já tinham sido aplicadas. Os idosos, maioria atendida na unidade, são um dos públicos atendidos pela campanha que começou no último sábado. Quem garantiu a vacina contra o vírus influenza, causador do H1N1 e outras gripes, foi para casa com a sensação de dever cumprido e com a esperança de um inverno sem gripe. Acho que eu tomei e nunca mais eu tive gripe. Foi rápido e não doeu. Tem que garantir, né? Juliana trouxe os 2 filhos para receber a vacina. O bebê é 7 meses, né? E a menina tem doenças crônicas. Você acha importante tomar vacina? Acho bastante. No mundo que a gente está, eu acho importante. No núcleo de saúde do centro, antes das 10 da manhã, as primeiras 600 doses também já tinham sido esgotadas no dia D da campanha de vacinação contra o vírus influenza. Em Bauru, cerca de 80 mil pessoas fazem parte do grupo de risco que vai ser atendido na campanha de vacinação. Neste final de semana, a Prefeitura de Bauru recebeu 40% destas doses, mas a proposta é que até o dia 20 de maio, quando termina a campanha, todas essas pessoas sejam vacinadas. Quem hoje não conseguir vacinar, ou porque não encontrou a dose, ou porque não está se sentindo bem, está com febre, tem prazo até quando? Pode estar procurando as unidades, né, até dia 20 de maio. Preliminar. Isso a gente não sabe se vai prorrogar ou não, mas até dia 20 de maio estará sendo feita a vacina nas unidades básicas. Fazem parte do grupo que será atendido na campanha de vacinação: idosos, indígenas, pessoas com doenças crônicas, profissionais de saúde, gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, detentos, funcionários do sistema prisional e crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos. A gente tem que prevenir, né? Do jeito que está aí essa infestação, é melhor a gente prevenir. Nas filas, pais conscientes e filhos apreensivos. O medo, é claro, é da agulha e da dor. Os primos Ana Clara, Maria Luísa e João Pedro resolveram tomar a vacina juntos, um incentivando o outro. Eu tô corajoso, mas é na expectativa. Tô com medo. Tá com medo? Tô. Mas tem que tomar vacina. Tem. Mas pelo jeito a estratégia deu certo. E apesar do receio, ninguém chorou. Mas nos menores, as lágrimas são inevitáveis. Difícil é convencer as crianças que vai doer só um pouquinho. Anderson tentou de tudo. É desde vai sair do castigo, vai entrar no castigo, vai jogar um videogame, vai levar na casa da avó e por aí afora. Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus deu certo. Mas depois do susto, dá até para dar um tchauzinho para a câmera. Hoje e amanhã a campanha está suspensa por falta das vacinas, mas vai ser retomada na quarta-feira em todas as unidades básicas de saúde quando chegam novas doses. E o friozinho, que muitas vezes acaba piorando os quadros de gripe, deve dar uma amenizada a partir de amanhã. A explicação para esse frio todo dos últimos dias você confere no boletim do IPMET. Devido à entrada de um sistema de frente fria, que veio agregado com uma massa de ar frio polar, então essa massa derrubou as temperaturas e causou essas temperaturas mais baixas que estavam ocorrendo.
Essa semana começa com um tempo estável, devido a uma massa de ar frio que está sobre o estado, então não há previsão de chuva. A semana começa com temperaturas amenas, mas a partir de terça-feira, no decorrer dos dias, a temperatura entra em gradativa elevação e deve começar a aquecer durante a semana. A terça-feira deve ser com céu aberto em todo o estado de São Paulo. Bauru segue a tendência de tempo estável nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 44%. Os ventos sopram a 2 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 10 e 24 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 12 e a máxima de 27 graus. Na manhã deste domingo, manifestantes bloquearam a rodovia Marechal Rondon. Eles protestaram contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff e defenderam a reforma agrária. Cerca de 100 pessoas interditaram por quase 1 hora a pista interior capital da rodovia Marechal Rondon. O protesto provocou congestionamento. A polícia militar manteve a segurança. Motoristas foram orientados a seguir por outro caminho durante o protesto. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra pediam pela reforma agrária. Membros da Frente Brasil Popular e da CUT também participaram da manifestação. Eles se posicionaram contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, se referindo ao processo como golpe. Os manifestantes liberaram a rodovia por volta das 11h30 da manhã. De lá, seguiram em direção à Praça da Paz. Depois do intervalo, a gente volta a falar de H1N1 e de outras epidemias que preocupam, como a do Zika vírus e a da dengue. Vamos receber o secretário municipal de saúde, Fernando Monte. Tem perguntas? Mande pra gente pela internet ou por telefone. Voltamos a falar de saúde, da vacina contra a gripe e de epidemias que preocupam a população, como a do Zika vírus e aqui em Bauru, principalmente, a da dengue. Vamos conversar com o secretário municipal de saúde, Fernando Monte. Secretário, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Boa noite a todos que assistem à TV Unesp. Nós vimos que as doses neste sábado, o dia D da campanha, elas se esgotaram e a vacinação vai ser retomada na quarta-feira. Mas essa vacina está faltando também na rede particular, a procura, como já era de se esperar, foi muito grande. A garantia, secretário, de que Bauru vai receber todas as doses e toda a população que é o público-alvo vai ser imunizada? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente mencionar, eu acho que sábado foi um dia de grande sucesso aqui em Bauru. Nós não tivemos situações como outras que foram noticiadas, que já no meio do dia tinha tido o fim de vacinas. Nós tínhamos preparado um esquema de remanejamento de vacinas, na própria reportagem diz que teve lugar que acabou logo de manhã, mas houve remanejamento de vacina e esses postos continuaram a funcionar. O que aconteceu aqui, só 2 postos interromperam o processo de vacinação às 16h30, então estava bastante próximo do final, não havia razão para remanejar logo no finalzinho da vacinação. Então foi um dia de bastante sucesso. Basta ver que porcentagem daqueles indivíduos que a gente tinha que vacinar, nós vacinamos. Então, nós vacinamos mais de 30% das pessoas que deveriam receber a vacina num único dia. Isso era para acontecer durante o mês inteiro, não é? Então, se a gente fizer a proporção, em 3 ou 4 dias, a gente esgotaria os 100% das pessoas que a gente teria que vacinar. Então, acho que foi um dia muito proveitoso, acho que a gente atingiu o público que a gente tinha que atingir. Agora, nós estamos tendo um fenômeno das pessoas muito preocupadas com H1N1, há notícias circulando de que é uma questão grave, que tem gente tendo quadros graves, né, em termos do país inteiro e do estado. E aí as pessoas acorreram para receber a vacina de uma maneira que não tinha acontecido nos anos anteriores, né? Então a gente não estava prevendo que fosse desta maneira. Nós até fizemos um comunicado, Larissa, no sentido de que a gente recomendava que os idosos, as pessoas gestantes, as pessoas com mais dificuldades, deixassem para vacinar durante a semana, não precisavam correr imediatamente no sábado nas unidades, mas sabe como é que é? As pessoas temerosas, com medo e tal, acabam procurando, isso é natural. Muito bem, amanhã nós estaremos recebendo um novo lote de cerca de 30 mil doses de vacina. Então essa vacina será distribuída no dia de amanhã, a partir da quarta-feira a gente volta a vacinar nas nossas unidades. Então veja, os nossos cálculos é que há
80 mil pessoas a serem vacinadas. Nós recebemos algo em torno de 30 mil doses na primeira remessa, algo em torno de 30 mil agora na remessa de amanhã, então a gente está bastante próximo da quantidade de vacinas que a gente precisa receber. E é importante dizer o seguinte, todo ano foi assim, não é este ano que está desta maneira. Vem de maneira fracionada. Exatamente, porque os laboratórios estão produzindo a vacina, enquanto está sendo distribuído os lotes de vacina, há outros lotes sendo produzidos. Não é fabricado tudo de uma vez só e distribuído tudo de uma vez só. Então eu acredito que para a realidade de Bauru, aquilo tudo que nós acompanhamos, há uma situação de normalidade e eu estou bastante tranquilo com relação a isso. Acho que a gente vai ter um grande sucesso nesta vacinação. Em todo o estado de São Paulo já são quase 900 casos confirmados de H1N1 e 119 mortes. Por isso, todo esse medo e essa pressa das pessoas em tomarem a vacina. Aqui em Bauru, a gente tem um caso confirmado, secretário. Há outros casos suspeitos, porque nessa situação as pessoas ficam alarmadas e há muitos comentários. Ah, mas eu soube de um caso na escola, sei de casos de pessoas internadas. Há casos suspeitos e por que eles não estão sendo confirmados rapidamente? Bom, primeiro que há muito boato em relação ao H1N1. Então veja, na medida em que você começa a noticiar caso, é evidente que os médicos começam a considerar a possibilidade nos seus diagnósticos de que doenças respiratórias sejam H1N1. Então aumenta a quantidade de suspeitas, não é? Nós temos hoje a realidade em números de Bauru, nós temos cerca de 70 casos, que são casos suspeitos, de que possam ter tido infecção por H1N1. Destes casos, nós tivemos 9 óbitos. Nós temos um único caso confirmado, que é um caso numa pessoa que sobreviveu. Aliás, a regra, as pessoas ficam com a ideia assim, ah, mas se tiver H1N1, vai ser uma doença grave. Não. A regra, numa doença por H1N1 ou por qualquer outro vírus influenza, é a doença ser benigna. É que o H1N1 é um pouco mais agressivo do que os outros vírus influenza. Mas veja, nós temos neste momento um caso confirmado de H1N1, então nós sabemos que o vírus circula entre nós. Mas o monitoramento que nós fazemos, nós sabemos que também estão circulando outros vírus influenza. Nós temos H3 circulando, nós temos influenza B circulando. Não é só H1N1, como foi lá na época que ele surgiu, que você fazia exame e só tinha H1N1. Há uma mistura de vírus nesse momento. Muito bem. Então, desses 9 óbitos, nós aguardamos os exames, que são exames ultra sofisticados. A gente vai pesquisar o material genético do vírus. Esses exames são todos feitos em São Paulo e nós estamos aguardando o resultado. Não há, na situação de Bauru hoje, nenhum indicativo que a gente tenha um quadro grave por causa de H1N1. Nada do que aconteceu ao longo dos últimos tempos em Bauru nos permite suspeitar que a gente tenha uma situação de gravidade, porque nós falaríamos como temos falado ao longo do tempo. Se tiver uma situação de gravidade, é evidente que a gente vai divulgar isso. Um exemplo disso, Larissa, teve um caso que foi noticiado e acabou frequentando a imprensa, de uma pessoa que acabou morrendo e era um detento do Centro de Detenção Provisória. E as pessoas diziam assim, não, mas certeza que é H1N1. E foi feita autópsia no indivíduo, a metodologia levou ao diagnóstico de que não era uma doença causada por H1N1. Então, mesmo dentro do sistema de saúde, frequentemente eu tenho visto profissionais de saúde dizendo para as pessoas, não, isso aqui é um H1N1. Sem confirmação diagnóstica, é impossível a gente confirmar que aquilo realmente é H1N1. Agora, é claro, por precaução, a gente tem que ter suspeita, ele tem que ser incluído entre as suspeitas. Especialmente se aquela gripe começar a evoluir de uma maneira que não é muito comum. E o sinal fundamental, é importante as pessoas saberem isso, o sinal fundamental é falta de ar. Então, se as pessoas começarem com grande dificuldade respiratória com falta de ar e tiverem febre, os outros sinais que aparecem na infecção por H1N1, é bom procurar ajuda e vai ser incluído no diagnóstico esta possibilidade.
Para a gente concluir, secretário, infelizmente, a gente tem muitos assuntos, mas o nosso tempo está acabando. Uma outra doença que preocupa muito é o vírus Zika, é o vírus da Zika, que a gente sabe que já está comprovado praticamente que ele causa microcefalia em bebês quando as mulheres estão grávidas. O município tem 2 casos confirmados. Perfeito. E os sintomas, eles se misturam muito com o sintoma da dengue. A gente vive uma epidemia de novo de dengue, né, na cidade. Aqui em Bauru, só são notificados casos de gestantes? Aqui em Bauru, em todos os lugares é assim, né? Porque, veja, como o exame é muito complicado o Zika causa uma doença benigna em adulto, ele só é um problema se a pessoa estiver grávida, se for uma mulher grávida, né? Que pode causar dano no bebê. Então, só se faz o exame naquelas situações onde tem a concomitância de gravidez. Tem suspeita de infecção pelo Zika e concomitância de gravidez. Boa notícia, os 2 casos de Bauru, no segundo caso a criança já nasceu, está sendo monitorada, vai ser monitorada durante um longo tempo, mas não há nenhum sinal de anormalidade. E o primeiro caso, que a criança ainda está por nascer, também foi monitorado com ultrassom, não há nenhum sinal de gravidade. Nós fizemos outros exames em pessoas que tinham sinais que podiam ser compatíveis com o Zika vírus, e a nossa hipótese é que há circulação de Zika vírus em Bauru, porque tem 2 casos positivos, mas essa circulação de vírus é pouco intensa. Então, não há muita gente tendo Zika vírus na nossa cidade, felizmente, né? É importante que as gestantes saibam isso. E do ponto de vista dos sintomas, é mais ou menos diferenciado o sintoma clínico que as pessoas vão ter. Dengue tem febre alta e dor no corpo, em várias regiões do corpo. Zika vírus, em geral, a febre é baixa, e o que aparece é uma erupção na pele, um grosseiro na pele, né? Que nós chamamos de exantema. E quando é chikungunya, o que predomina, pode ter febre alta ou baixa, mas o que predomina é dor na articulação. Então as juntas começam a doer, que não é muito o que acontece nos quadros de dengue. Mas, nesses casos, a gente faz exame para essas 3 eventualidades, para fazer um diagnóstico mais preciso. De toda forma, nós temos mais situação de dengue diagnosticada na nossa cidade do que Zika, do que chikungunya. Tá certo, secretário. Muito obrigada por esclarecer essas questões. Sempre à disposição. E no próximo bloco você vai ver que Bauru sediou 2 eventos de atletismo neste fim de semana. Uma oportunidade para jovens competidores que estão em busca do sonho de se tornarem profissionais. Daqui a pouco voltamos num instante só. A Unesp divulgou hoje o calendário do vestibular 2017. As inscrições abrem dia 12 de setembro e vão até 10 de outubro. A prova da primeira fase vai ser aplicada em 13 de novembro, um domingo. Os candidatos convocados para a segunda fase fazem novas provas nos dias 18 e 19 de dezembro, um domingo e uma segunda-feira. A lista com o nome dos aprovados vai ser divulgada em 3 de fevereiro de 2017. A comissão organizadora ainda não definiu as datas para os pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição. Bauru foi sede neste domingo de 2 campeonatos de atletismo regionais, os Jogos Abertos da Juventude e o Campeonato Amador de Atletismo do Estado de São Paulo. Na pista, jovens atletas que sonham em viver do esporte. São cerca de 120 praticantes de atletismo vindos de 7 cidades da região. Tem criança ainda começando no esporte, mas tem também adolescentes quase adultos que já se habituaram a correr para ganhar. As competições são organizadas pela Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude. Quem participa, geralmente, são os alunos que se destacam nas aulas de educação física, ainda no colégio, ou que fazem parte de projetos realizados pelo município. Simone já jogou pela Seleção Brasileira de Basquete e hoje está na organização do evento. Orgulhosa do resultado, ela sabe da importância do esporte na vida dos adolescentes. O esporte, sem dúvida nenhuma, ele tira a criança da marginalidade. Geralmente esses projetos de atletismo são feitos nas periferias das cidades. A criança fica envolvida com isso, começa a aprender a trabalhar com os desafios e com a autossuperação. E, sem dúvida, o esporte é a única saída, né, para a nossa juventude, já que hoje nós temos aí uma juventude sentada nas poltronas com videogames e
joguinhos. Apesar da garra desses jovens, seguir em competições não é fácil. Para formar grandes atletas no país, falta dinheiro. O Genesiano é treinador há 20 anos e até já abrigou atletas na própria casa. Tudo para poder colaborar com o futuro dessas crianças. É muito gratificante, porque o trabalho, além de ser um trabalho social, né, você vai tirar a criança do tempo que ela fica ociosa na rua. Hoje em dia, eu acredito que existe pouco investimento assim, nesse sentido, de pensar que o esporte não abre portas, não dá futuro, né, é o que eles falam sempre. Mas, se for analisar do ponto de vista social, é a saída hoje para toda a cidade, enfim, para trabalhar com um projeto, tentar entrar na escola e trazer as crianças e os jovens para o esporte, né, de uma forma que ofereça oportunidades para eles competirem e conhecer também o esporte. Quem já chegou longe foi o Cleverson, que pratica esportes desde os 7 anos e já conquistou o primeiro lugar em alguns campeonatos nacionais. Para chegar até aqui, ele teve ajuda financeira do governo federal por meio do Bolsa Atleta. É um esporte que não é tão visualizado no Brasil, mas ultimamente eles estão ajudando bastante. A bolsa em si, assim, para um atleta, está muito satisfatória. Acho que durante o ano, assim, tem como o atleta ter uma condição boa, ter uma boa alimentação, ter o que precisa, uma suplementação ou um tênis ou um material de trabalho. Acho que o atleta sofre muito pela questão também de não ter tanta estrutura que nem outros esportes. E o atleta tem que conviver com isso. Eu acho que se ele quiser ter alguma coisa pela frente, nada vai cair do céu. E o Cleverson vai sair daqui com mais uma medalha. Os selecionados aqui na fase regional vão para a final estadual entre o fim de maio e o mês de junho. É a participação nesses campeonatos e o incentivo desde cedo que dão oportunidades para os jovens seguirem com a carreira de atleta. Isso serve de incentivo para os que estão vindo de baixo. Esses jovens que já estão num nível melhor, eles acompanham as crianças nesses campeonatos, eles são um espelho. E sem dúvida que isso, a outra criança se projeta, né? Se fulano chegou, também posso chegar. Estou dizendo isso por experiência própria. É isso por hoje. O Nesp Notícias volta amanhã às 19h ao vivo. Tchau!